Então, galera, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no conhecimento de força elétrica, aliás, de eletricidade. Hoje nós vamos falar sobre força elétrica, representado por F com ELE, né? Força elétrica. E eu coloquei ali uma setinha ali em cima, né? Quer dizer que ele é uma grandeza vetorial, beleza? Ou seja, precisa de direção e sentido. Bom, a unidade de força elétrica vai ser Newton, como a gente sabe, força sempre é calculada em Newton, né? Representado pela letra N. Mas o que vem a ser uma força elétrica? De maneira mais simples, eu posso falar que força elétrica é uma força de atração ou de repulsão, vamos ver o caso daqui a pouquinho, entre duas cargas, né? Então vamos ver lá. Se eles forem de carga de sinais iguais, os dois positivos ou os dois negativos, eu tenho repulsão, eu tenho uma força de repulsão. Se eles forem de sinais opostos, vai ser uma força de atração. E quais são os símbolos que nós vamos utilizar nessa fórmula? Os símbolos que nós iremos utilizar nessa fórmula são D de distância, que será representado pela unidade M, tá? Então aqui, ó, símbolo, grandeza e unidade. Símbolo é D, distância é a grandeza e M é a unidade. Vou calcular, toda vez que eu tiver a distância vai ter que ser em metros. Então se ele me der em centímetros ou de repente até em outra unidade, eu tenho que transformar. Q1 e Q2, que serão as minhas cargas, carga 1 e carga 2, né? Os dois são representados por C, tá? C significa Coulomb, em homenagem ao físico Charles Augustin Coulomb. Beleza? E vamos continuar. E por K? K é uma constante eletrostática, tá? Ela vai depender do meio, vai depender de onde é feito a experiência ou de onde é relatado aquele exercício. Beleza? Então vamos lá. E a unidade dele é Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Beleza até aí? Tranquilo? Acho que dá pra gente entender tranquilo o que a gente vai utilizar aqui. Bom, então vamos montar a fórmula. Força elétrica depende do meio eletrostático. Depende de onde ele é feito. Então, ó, vou botar o K aqui na fórmula. K, ele depende disso, né? A força elétrica ela é proporcional ao valor das cargas. Quanto maior for a carga, maior será a força elétrica. Então, quanto menor for a carga, menor será a força elétrica. Então, olha só. Eu vou colocar Q1 e Q2 aqui. Tá? E por fim, nós vamos ver que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Galera, o que é inversamente proporcional? Quanto maior a distância, menor será a força. Quanto menor a distância, maior será a força. Então, ó, se ela é inversamente proporcional, vou botar na parte de baixo. Então, essa é a minha fórmula de força elétrica. Tá, galera? Tranquilo até aí? Interessante falar que Q1 e Q2 serão em módulo, tá, galera? Ou seja, se o cara de repente me der lá 3 microcoulomb, depois vocês vão entender o micro, eu vou explicar múltiplos e submúltiplos para vocês. Se ele der lá menos 3 microcoulomb, eu não vou colocar o menos, vai ser só 3, beleza? E uma informação aqui. Se a questão disser que o meio eletrostático é o vácuo, o valor é fixo. 9 vezes 10 a nona, tá? E se ele falar qualquer outro meio, Glauco, aí ele tem que te dar o valor. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre múltiplos e submúltiplos, ok? Vamos falar sobre múltiplos e submúltiplos. Na física, em várias partes, como eu já expliquei para vocês, nós vamos lidar com números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, quando você fala de uma carga, tá? Elementar de um elétron é 0,000, ou seja, 0,18 zeros, tá? 16, ou seja, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É uma partícula muito pequena, uma carga muito pequena. Então foi-se inventado alguns nomes para múltiplos e submúltiplos. Existem múltiplos e submúltiplos próximos, né, ali na casa de 1 ou 2 casas decimais, e depois eles pulam de 3 em 3.
Beleza? Tranquilo? Vamos ver alguns? Giga e mega. Vocês devem estar falando assim, ah, eu já vi isso. Por exemplo, aquele arquivo pesa não sei quantos megas, né? Ou eu tenho de memória no meu computador não sei quantos gigas. Existe até o tera, que é maior, né? Embora na informática a aplicação seja um pouquinho diferente, aqui, quando eu falo que, quando eu coloco giga antes de qualquer unidade, eu estou falando que é 1 bilhão, né? 1 bilhão de vezes maior. Ou seja, 1 gigametros, sei lá, se a gente fosse colocar assim, seria 1 bilhão de metros, beleza? Mega, tá, galera? Vai ser representado pela letra M e vai ser quando a gente fala de milhão, tá? Vai ser 10 vezes, aliás, vai ser vezes 10 elevado a 6. E o que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, né? Como metros, né? Ah, não sei quantos quilômetros, né? Ou quilograma, né? Quilo significa 1000, né? É o 10 vezes, aliás, é vezes 10 ao cubo. Então, se eu tenho quilo alguma coisa, quilograma, é 10 ao cubo de grama, né? E submúltiplos, galera, existem números muito pequenos, né? Existem outros, é óbvio, tanto aqui para cima quanto para baixo, mas eu vou colocar os que são mais corriqueiros, tá? O cent, que é o centímetro, por exemplo, a gente utiliza muito, né? É dividir por 100, ou seja, multiplicar por 10 elevado a menos 2. O mili, que é dividir por 1000, com o próprio nome já diz mili, por 1000. Então vai ser multiplicar por 10 a menos 3. O micro, que vai ser representado por essa letrinha grega, o mi, tá? O micro ele vai ser 10 elevado a menos 6, ou seja, é eu pegar uma partícula, um corpo, né, uma grandeza, e dividir por 1 milhão, tá, galera? E ainda existe o nano, que é vezes 10 elevado a menos 9, ou seja, é eu pegar uma grandeza e dividir ela por 1 bilhão. Beleza, galera? Tranquilo isso daí? Existem ainda múltiplos maiores que esse, giga, por exemplo, o tera, que você já conhece. E existem alguns menores que esse aqui ainda, como pico, fento e tantos outros. Então, vamos resolver esse exercício? Olha só, ele me diz o seguinte, determine a força elétrica. Então eu já coloquei aqui, ó, força elétrica é o que ele quer, tá? Primeiro vamos coletar os dados. Entre duas cargas, então vai ser Q1 e Q2, né? 4 microcoulomb e menos 5 microcoulomb. Lembrando, acabamos de explicar para vocês que nos submúltiplos, né, micro equivale a 10 a menos 6. Então, ó, 4 vezes 10 a menos 6 e menos 5 vezes 10 a menos 6. Lembrando mais uma coisa, quando eu expliquei sobre força elétrica, sobre a fórmula de força elétrica, o sinal não entra no cálculo, beleza? Esse sinalzinho aqui não vai entrar no cálculo. Isso aqui é só para dizer se vai ser de atração ou de repulsão. Isso aqui seria de atração ou de repulsão, galera? De atração, né? Já que eles têm sinais opostos, né? A distância foi dada em centímetros e acabamos de ver também em submúltiplos que cent significa 10 a menos 2. Então 3 centímetros é 3 vezes 10 a menos 2 metros. E para terminar a nossa coleta de dados, ele diz que isso aqui tudo aconteceu no vácuo. Se aconteceu no vácuo, qual é a constante? 9 vezes 10 a nona. Isso foi falado também na nossa aula. Vamos jogar no cálculo agora? Eu tenho a fórmula aqui, né? Vou substituir os valores. Força elétrica é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, eu acabei de ver aqui, que é 4 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, que é 5 vezes 10 a menos 6. Lembrando que eu não vou colocar o negativo daqui. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então o que eu vou ter aqui? Força elétrica é igual a 9 vezes 4. Eu vou multiplicar esses três valores aqui, ó. Não vou fazer aqui, depois vou fazer lá na edição para vocês. Isso aqui marcadinho. 9, o 4 e o 5. Eu vou multiplicar esses três valores, tá? 9 vezes 4
vai dar 36 vezes 5, 180. Então aqui deu 180 vezes 10 elevado a quanto? Na multiplicação de uma notação científica, eu somo todos os algarismos. 9 mais menos 6, 9 menos 6, 3. Mais menos 6, vai ficar menos 6, vai ficar menos 3 aqui. Dividido por 3 ao quadrado, 9. Repito a base e multiplico os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Agora, vou dividir os números. Força elétrica vai ficar igual a 20, né? Que é o 180 dividido por 9. Vezes 10 elevado a quanto? Menos 3, menos 4. Porque aqui é uma divisão, então eu tenho que subtrair os expoentes. Isso aqui vai acabar ficando mais, né? Então a minha força elétrica entre eles vai ser 20 vezes 10 elevado a 1, né? Que o correto seria colocar isso aqui ou como 200N, né? Em forma de número, 200 newton, ou, tá? Na notação científica correta, que eu teria que andar a vírgula para cá e ficaria 2 vezes 10 a 2 newtons. Qualquer uma dessas duas respostas são válidas. Tranquilo, galera? Beleza? Revejam esse vídeo, estudem, que na próxima aula faremos mais exercícios, ok?